Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós iremos começar agora na sequência a nossa videoaula 2 do módulo 5 do nosso curso Emergências Epidemiológicas e Mobilidade Humana. Como vocês já acompanharam, esse módulo 5 se chama Desigualdades e Espacialidades da Covid-19 em São Paulo, e ele tem como objetivo a gente fazer essa discussão a respeito de qual é o padrão de disseminação da Covid-19 no nosso estado de São Paulo, o que esse padrão nos revela a respeito das desigualdades socioespaciais e que tipo de vulnerabilidades, né, vulnerabilidades a respeito das questões étnico-raciais e vulnerabilidades enfrentadas pelos imigrantes internacionais, elas são importantes para a gente analisar o padrão de disseminação da Covid-19 no estado de São Paulo. Então, nós temos aqui uma breve recuperação do que nós vimos na videoaula 1. Nós vimos a formação e a composição da macrometrópole paulista, e nós destacamos a macrometrópole paulista como uma importante nova espacialidade, né, uma nova unidade tanto regional como urbana, do estado de São Paulo, que concentra 27% dos municípios do estado de São Paulo, e nesses 27% dos municípios, 72% do PIB do estado de São Paulo e aproximadamente também 27% do PIB do Brasil. Então, é uma unidade urbana e uma unidade regional que possui uma enorme concentração econômica, produtiva e populacional, né? Isso tudo nós vimos lá no contexto da nossa videoaula 1. Ainda na nossa videoaula 1, nós podemos acompanhar também o movimento de chegada de novos imigrantes internacionais no estado de São Paulo, particularmente na macrometrópole paulista, entre 2000 e 2018. Nós vimos, né, o grande crescimento das imigrações internacionais, tendo em vista a inserção, a colocação dos municípios que compõem a macrometrópole paulista na economia global, né? E nessa videoaula 2, nós veremos a evolução da Covid-19 na macrometrópole paulista, nós veremos a relação entre as desigualdades, especialmente as desigualdades socioespaciais e as desigualdades raciais, no contexto da Covid, e nós iremos, por fim, analisar algumas questões que são absolutamente importantes quando a gente se depara com a Covid no que se refere à questão migratória. Algumas invisibilidades de um lado e algumas campanhas e mobilizações para superar essas invisibilidades de outro lado. Então, esse é o nosso roteiro da aula de hoje. Então, recuperando um breve histórico, né, da Covid-19 na macrometrópole paulista, é importante a gente considerar que, embora a gente esteja aí 5, 6 meses de história, é uma história bastante complexa e que exige atenção porque ela nos revela fases importantes da disseminação da doença na macrometrópole. O primeiro ponto importante a gente observar é que é no dia 11 de março em que ocorre, né, por conta da Organização Mundial de Saúde, OMS, a declaração do caráter pandêmico do padrão de disseminação do novo coronavírus. Então, é no dia 11 de março que é declarado que a Covid-19 se estabelece como uma pandemia em escala global. O primeiro caso de coronavírus confirmado na macrometrópole, ele foi também o primeiro caso confirmado no Brasil. E ele foi registrado na cidade de São Paulo, ainda no dia 26 de fevereiro. Então, antes ainda da declaração da pandemia, que aconteceu no dia 11 de março. Foi um caso típico de transição importada, né? Que é o que significa a transição importada, é justamente quando o infectado acabara de retornar de uma viagem, nesse caso, uma viagem da Itália. No dia 12 de março, ocorreu o primeiro óbito por Covid-19 na macrometrópole paulista. Foi também o primeiro óbito, né, no Brasil. Ocorreu no dia 12 de março, foi uma mulher de 55 anos, ela faleceu no hospital da Zona Leste daqui da cidade de São Paulo. E um mês desde o primeiro caso registrado,
Então, lá no dia 26 de março, se deu o início da série de registros, né, tanto de casos como de óbitos, pela Fundação SEAD. Então, nós estamos aqui utilizando os importantes dados da Fundação SEAD daqui do estado de São Paulo. Nesse dia, no dia 26 de março, já eram contabilizados 1.013 casos e 33 municípios já tinham casos confirmados. Então é importante a gente lembrar aqui algumas questões importantes, algumas informações importantes da macrometrópole paulista. A primeira delas é que a macrometrópole paulista ela é formada de 174 municípios. Essa informação vai ser útil para a gente ver como que tanto casos como óbitos primeiro se concentram e depois se interiorizam, depois, né, se dispersam pelo interior do estado, mas ainda assim com grande predominância de casos e óbitos na macrometrópole paulista. Então, é possível se falar em 3 etapas de disseminação da Covid-19 nas cidades brasileiras. E aqui nós estamos falando não apenas de São Paulo, não apenas de Campinas, mas nós estamos falando dentro de um contexto mais geral das cidades brasileiras, né? A primeira etapa, ela se iniciou em fevereiro e março deste ano. É uma etapa na qual os casos se concentraram nas grandes capitais e especialmente naquelas mais intensamente integradas aos corredores globais de circulação de pessoas. Então, nessa etapa aqui, nós temos uma importância muito grande do município de São Paulo, do município do Rio, mas também no município de Fortaleza, por exemplo. Fortaleza é um importante hub, né? É um importante canal, um importante local de circulação de pessoas, tanto para a América do Norte como para a Europa. E nessa primeira etapa, a Covid se dissemina dentro da cidade, da região central da cidade, que é onde, pela dinâmica econômica dessas regiões, uma maior integração dessa cidade com o circuito internacional de circulação de pessoas, e ela se dissemina, né, se dissipa dessa região central para a periferia, para os bairros periféricos dessas cidades, através principalmente do sistema de transporte público urbano. Na segunda etapa, ocorre o primeiro impulso de interiorização da Covid-19 para outras cidades, ainda que dentro das suas regiões metropolitanas. Então, aqui em São Paulo, a gente viu, né, ainda lá em março, no mês de abril especialmente, a disseminação da Covid para municípios como Osasco, como Barueri, Santana de Parnaíba, Cajamar, Pirapora, do Bom Jesus, cidades relativamente próximas, com um elevado nível de integração em relação ao município polo, que é a capital paulista, é a cidade de São Paulo, e circunscrita ainda dentro da região metropolitana de São Paulo. E a terceira etapa, ela ocorre com o deslocamento, através das estradas vicinais, de pessoas infectadas com o vírus para as cidades pequenas, afastadas dos municípios polos, das regiões metropolitanas e conectadas mais aos municípios médios dos seus estados. Essa etapa é a etapa que nós estamos vivendo agora, né? Essa é a atual etapa, a etapa vigente no atual momento, em que a doença está se disseminando, né? Se espalhando, inclusive pelos municípios menores, o que exige ainda mais atenção e cuidado, né? Da nossa parte, da parte do poder público, porque esses municípios menores, via de regra, eles possuem uma capacidade, uma estrutura médico-hospitalar mais restrita, né, mais limitada, menos ampliada, menos desenvolvida, e isso faz com que, não obstante eles estarem se espalhando pelo interior do estado, numa suposta última etapa, essa última etapa pode ser caracterizada por uma mais elevada ainda taxa de mortalidade por 1.000 habitantes, tendo em vista a precariedade do sistema de atenção à saúde e do sistema médico hospitalar nesses municípios menores do interior do país. Então, essa é uma importante questão, uma importante característica do atual momento que estamos vivendo. Essa primeira tabela da nossa aula de hoje, ela é importante porque ela vai nos dizer exatamente isso que a gente estava conversando, né? No início da nossa série, no dia 26 de março, a região metropolitana de São Paulo significou 98,12%, concentrou 98,12%
do número de casos da macrometrópole paulista. Então, no início, praticamente todo caso da macrometrópole aconteceu na região metropolitana de São Paulo. A gente consegue perceber que já em abril, desculpa, essa proporção diminui de 98% para 92%. Ela cai mais ainda em maio, no dia 13 de maio, a proporção é de 87%. No dia 13 de junho, a proporção é de 79%. E agora, poucos dias atrás, no dia 13 de agosto, a proporção era de 71%. Então, 71,44% dos casos de Covid da macrometrópole paulista aconteceram lá nos 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo. Então, aqui, perdão, no dia 13 de agosto, né? 66%, desculpa, 66% dos municípios. Então, praticamente 6 a cada 10 casos, né, foram registrados na região metropolitana de São Paulo, dentro da macrometrópole. E nesse dia 13 de agosto, muito próximo do dia de hoje, portanto, nós já pudemos observar, né, uma importância relativa da região metropolitana da Baixada Santista, com 7,87% dos casos, e da região metropolitana de Campinas, com 9,64% dos casos. Então, o cenário que nós temos hoje, né, muito próximo de hoje, no mês de agosto, é de uma manutenção da importância da região metropolitana de São Paulo, mas uma importância, uma concentração que vai diminuindo ao longo do tempo e que revela, né, que expressa, que simboliza exatamente essa interiorização dos casos, ou, voltando para o slide anterior, as etapas 2 e 3 do padrão de disseminação da Covid nas cidades brasileiras. Essa tabela 2, ela dialoga muito com a tabela anterior, com a tabela 1, e ela nos permite comparar não só em relação à macrometrópole paulista, mas em relação a todo o estado de São Paulo, né? Então, aqui nós podemos observar a concentração da macrometrópole, a concentração dos casos na macrometrópole paulista em relação ao total registrado no estado de São Paulo. A macrometrópole paulista, no início da contagem, significou 96,29% dos casos. Essa proporção diminui para 95, para 93, para 91, para 86, e agora, no dia 13 de agosto, ela diminui para 80,42% dos casos. Então, 8 em cada 10 casos de Covid no estado de São Paulo acontecem nos 174 municípios que compõem a macrometrópole paulista. E a linhazinha de baixo nos permite concluir que hoje, né, desde o dia 13 de agosto, há casos registrados em todos os municípios da macrometrópole paulista, em todos os 174 municípios que compõem a macrometrópole paulista. Isso confirma, portanto, a importância dessa nova espacialidade, não apenas para as questões econômicas, demográficas, populacionais, migratórias, mas também cada vez mais para as questões sanitárias, para as questões epidemiológicas e para as questões médico-hospitalares, né? Nós estávamos falando nos slides e nas tabelas anteriores aos casos de Covid. E agora nós vamos falar aos óbitos por Covid, né? Aquelas pessoas que infelizmente faleceram por conta da pandemia, por conta de Covid-19, por conta do coronavírus. E nós percebemos exatamente o mesmo padrão, né? A mesma concentração dos óbitos na região metropolitana de São Paulo, em relação à macrometrópole, e veremos depois da macrometrópole em relação ao estado. Mas a tabela 2, ela é interessante porque ela nos permite ver isso. Lá no dia 26 de março, os 57 os 57 óbitos por Covid-19 na macrometrópole paulista, todos eles ocorreram na região metropolitana de São Paulo. No dia 13 de abril, a gente já consegue observar óbitos nas outras regiões, né? Nós tivemos 8 mortes na Baixada Santista, 9 mortes na região metropolitana de Campinas,
5 no Vale do Paraíba, Litoral Norte, 3 em Sorocaba, 1 no aglomerado urbano de Jundiaí, 3 no aglomerado urbano de Piracicaba e 5 na unidade regional de Bragantina. E essa proporção, né, essa concentração dos óbitos na região metropolitana de São Paulo vai diminuindo, 94%, 89% em maio, 86% em junho, 80% em julho e agora, 13 de agosto, 74% dos óbitos na região metropolitana de São Paulo. Vocês devem lembrar no gráfico anterior que, em relação aos casos, a região metropolitana de São Paulo concentra 66% dos casos. E em relação aos óbitos, ela concentra uma proporção maior, uma proporção de 74,43% dos casos. Essa disparidade, né, essa proporção menor dos casos e maior dos óbitos, nos sugere algumas hipóteses, mas especialmente a hipótese do que nós chamamos de importação de registros ou de importação de óbitos. Pessoas contaminadas, né, cujo registro da contaminação aconteceu em cidades de outras regiões que não da região metropolitana de São Paulo. Essas pessoas vêm se tratar, vêm buscar tratamento médico hospitalar na região metropolitana de São Paulo, porque ainda é a região que concentra o maior número de leitos da macrometrópole, e aqui, infelizmente, ocorre o óbito dessas pessoas. Então, exatamente aqui nós estamos falando, né, tentando explicar o porquê que a proporção dos casos é inferior em relação à proporção dos óbitos, né? 66% em relação aos 74% aqui. E também no dia 13 de agosto, nós podemos observar a importância, né, das regiões metropolitanas da Baixada Santista e da região metropolitana de Campinas no total, né, no número total de óbitos da macrometrópole paulista. E em relação ao quanto que a macrometrópole representa do Estado, lá no início representava 98,28% dos óbitos, né, praticamente todos os óbitos do Estado de São Paulo aconteciam na macrometrópole paulista. Essa proporção de 98% diminui para 94% no mês de abril, aumenta para 95% em maio, volta a diminuir para 94% em junho, e aí segue uma tendência de diminuição para 91% no mês de julho e 87% no mês de agosto, que revela especialmente essa interiorização, né? Essa fase 2, mas especialmente a fase 3 do padrão de disseminação da Covid no estado de São Paulo. Então, esse gráfico ele expressa, essa tabela, ela expressa um pouco desse movimento de interiorização, desse movimento de ida para o interior e, portanto, de diminuição da proporção, né, da concentração dos casos e dos óbitos na macrometrópole paulista. E dos 174 municípios que compõem a macrometrópole paulista, nós já tivemos óbitos registrados em 153 deles. Então, para dar uma síntese a essas reflexões, né, a gente pode concluir que o padrão de disseminação do novo coronavírus no estado de São Paulo mostra uma intensa concentração dos casos e dos óbitos nessa nossa nova unidade regional da macrometrópole paulista. Atualmente, ela representa 80% dos casos e 87% dos óbitos do total do estado. A disseminação da Covid-19 na macrometrópole paulista é um processo que abarca a quase totalidade das cidades, mas que todavia mantém uma grande concentração tanto de casos como de óbitos nos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo representa hoje 66% dos casos e 74% dos óbitos, como nós vimos nas tabelas anteriores. E seguir, isso é particularmente importante, seguir a trajetória da disseminação da Covid-19 no estado de São Paulo e nos outros estados do Brasil também, é um exercício analítico que requer entender a natureza desigual das nossas cidades, né? A forma desigual com a qual as nossas cidades se inserem nas dinâmicas econômicas, nas dinâmicas
de produção de valor em escala global. Entender também a importância da rede de transporte público, especialmente metrô e trem, e das rodovias que fazem a conexão entre as cidades. A importância das rodovias para a disseminação da Covid, né, a importância da circulação de pessoas nas rodovias para a disseminação da Covid vai ficar bastante claro nos nossos mapas seguintes, né? Então vamos voltar aqui à apresentação. Esses mapas expressam exatamente isso, eles nos espacializam as informações que a gente viu nas tabelas. Então, lá em relação aos casos, no dia 13 de abril, né, a gente está colorindo aqui apenas os municípios da macrometrópole paulista, deixando de colorir os municípios que não são da macrometrópole paulista. No dia 13 de abril, a gente vê ali, né, de uma forma muito destacada, praticamente sozinho no mapa, o município de São Paulo. Já no dia 13 de junho, a gente consegue ver numa cor mais forte, numa cor mais intensa, o município de São Paulo e já ali acima o município de Campinas. E também um pouquinho mais ao norte, o município de São José dos Campos. No dia 13 de agosto, né, a gente consegue ver aqui o maior número de municípios com essa cor mais forte do mapa. Mas há uma informação aqui que é importante também da gente observar. Nós conseguimos perceber nesse mapa dos casos no dia 13 de agosto que existe uma certa lógica, existe uma certa linearidade dos municípios com a cor mais escura, com a cor mais destacada. Nós podemos perceber que existe uma linha mais escura que emana de São Paulo, no sentido da região do Vale do Paraíba, litoral norte, e que emana de São Paulo até o município de Campinas, inclusive além, e que emana de São Paulo para os municípios da Baixada Santista. Essas linhas são expressas exatamente pelas rodovias. Né? No primeiro caso, pela rodovia da Dutra, né? Pela estrada da Dutra, que leva para o Vale do Paraíba Litoral Norte, até o estado do Rio. No segundo caso, direção de Campinas e além, as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. E aqui a rodovia Imigrantes, no terceiro e último caso, que conecta a cidade de São Paulo aos municípios da Baixada Santista. Então, o transporte rodoviário, né, que concentra a circulação de pessoas, eles nos ajudam a explicar um pouco dessa espacialidade da Covid na macrometrópole paulista. A importância da macrometrópole ela não é só em relação ao estado de São Paulo, né? Ela também é em relação ao Brasil. O Brasil, no dia 13 de agosto, ele apresentou um número de 3.229.621 casos confirmados de Covid-19. E o número de óbitos era de 105.564 mortos pela doença. Nesse dia 13 de agosto, a macrometrópole paulista representou, respectivamente, 16,79% dos casos do Brasil e 21,78% dos óbitos do país. Em outras palavras, aproximadamente uma em cada 5 pessoas que morreu no Brasil por conta do novo coronavírus vive, ou vivia, melhor dizendo, em algum dos municípios da macrometrópole paulista. Então, um em cada 5 mortos por Covid vivia em algum desses 174 municípios da macrometrópole paulista. Essa enorme concentração ela é resultado, como a gente pôde ver tanto na videoaula 1, como estamos vendo agora, resultado de dinâmicas sociais, né, dinâmicas demográficas, caracterizadas pela intensa pendularidade espacial da população. Nós vimos lá na videoaula 1 que existe 1,9 milhão de deslocamentos diários de pessoas dentro da macrometrópole paulista. Né? 1,9 milhão de pessoas que saem do seu município onde residem por conta de trabalho e ou estudo e vão todos os dias para outro município dentro da macrometrópole paulista. E desses 1,9 milhão, nós vimos que aproximadamente quase 700 mil deles tinham como destino a cidade de São Paulo. Então a gente percebe que uma característica importante do porquê que a Covid-19 se espalhou tão rapidamente, com tanta força nos municípios da macrometrópole paulista, é justamente o elevadíssimo grau de integração
que existe entre esses municípios, expresso por uma anterior circulação de pessoas, né? Então, esses dois fatores contribuíram para que nós tivéssemos uma velocidade bastante grande, bastante intensa do contágio, né, e dos óbitos por coronavírus dentro da região metropolitana de São Paulo e dentro da macrometrópole paulista. Ambos os fatores são expressão da vinculação econômica da região às cadeias globais de produção de valor, né, e aos circuitos internacionais de circulação de pessoas, que explicam particularmente por que se deu nela, por que se deu nessa região, os primeiros casos e por que a doença se disseminou tão rapidamente para os municípios menores. Essa é uma questão bastante importante quando a gente caracteriza a disseminação da Covid-19 na macrometrópole. E esse padrão de disseminação evidencia a potencialização que a doença adquire ao circular por contextos urbanos tão desiguais. Tem sido uma constante no debate científico sobre a Covid o papel que as desigualdades sociais estão tendo no agravamento da doença. A superposição de carências faz do contexto social uma variável decisiva, o que amplia o leque dos grupos vulneráveis e dispersa mais do que em outros países a composição etária dos óbitos. O que significa exatamente essa passagem? Todas as nossas carências sociais, né, relacionadas à habitação, relacionadas à precariedade dos serviços públicos, né, dificuldade do acesso à educação, à saúde, as nossas enormes desigualdades sociais de renda regionais, desigualdades de gênero e desigualdades étnico-raciais, e a concentração dessas carências no contexto urbano periférico faz com que no Brasil, e especialmente aqui na macrometrópole, o social seja tão ou mais importante do que o etário. E isso é bastante relevante, porque quando nós analisamos a Covid-19 em países da Europa, outros países mais desenvolvidos, a gente percebe um recorte e um perfil etário muito claro, né, muito definido. E esse perfil etário, por mais que ele também exista aqui no Brasil, ele é menos forte, ele é menos marcado. E a gente pode, com certeza, concluir que, no nosso contexto, né, no nosso contexto nacional, o social tem uma importância tão ou ainda mais importante, maior, do que o etário. Né? Então, no Brasil, o lugar em que se vive na cidade, o bairro em que se habita, a região da cidade em que se vive, isso é tão mais importante do que propriamente a idade da pessoa. E isso faz com que a gente tenha que observar necessariamente a importância das vulnerabilidades, né? Que vulnerabilidades são essas? Quais são as principais vulnerabilidades que impactam de forma decisiva no padrão de disseminação da Covid? Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Nós podemos observar que as principais vulnerabilidades estão relacionadas à questão étnico-racial e à questão da imigração. De um lado, os imigrantes internacionais se concentram numa situação mais vulnerável, se encontram em uma situação mais vulnerável em termos socioespaciais, né? Os chamados periféricos na periferia, os imigrantes de países como Haiti, como Senegal, República Democrática do Congo, Angola, os imigrantes de países periféricos que vêm morar num país periférico, passando, né, nas suas trajetórias migratórias por outros países periféricos, eles habitam, especialmente na cidade de São Paulo, eles habitam aqueles bairros, aqueles distritos que estão se caracterizando por uma maior letalidade da doença, como é o caso do Pari, onde a migração boliviana, peruana e paraguaia é bastante intensa, né? Como o distrito do Brás, o distrito de Arthur Alvim, o distrito de Belém e o distrito de Carrão, que são bairros aqui da cidade de São Paulo intensamente caracterizados por uma grande concentração de imigrantes internacionais.
E as desigualdades são também profundamente racializadas. E aqui a gente tem uma questão muito importante para entender como que as desigualdades impactam na mortalidade por Covid. Nós estamos tendo, aliás, aqui no Brasil, a realização de importantes pesquisas, né, sobre a Covid-19. E uma dessas importantes pesquisas é a PNAD, né? A PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo IBGE, que nesses últimos meses se direcionou para, ligando para os domicílios brasileiros, especialmente os domicílios das regiões metropolitanas, buscar compreender como que aquelas famílias estão lidando com a pandemia, se já tiveram infectados, quais foram os impactos da Covid no emprego, na renda das famílias, se as famílias já tiveram sintomas, etc. E essa PNAD Covid, ela estimou que dos 4,2 milhões de brasileiros que tiveram algum sintoma da Covid-19, portanto, 4,2 milhões de brasileiros tiveram algum dos principais sintomas da doença, 70% eram de cor preta ou parda. Então, desses 4,2, 70% eram autodeclarados pretos ou pardos. E esses autodeclarados pretos ou pardos, eles representam, segundo o último censo do Brasil, representam 54% da população brasileira. Então, nós podemos observar aqui que 54% da população concentrou 70% de alguns sintomas da doença, né? Então, a gente já consegue estimar aqui que existe, infelizmente, né, seja pela concentração dessa população nas regiões periféricas, seja pela estrutural, né, histórica e estrutural dificuldade dessa população preta e parda acessar os serviços públicos, acessar a rede médica hospitalar e receber do Estado serviços mais precários, a gente consegue entender o porquê que há uma concentração dos casos nessas pessoas autodeclaradas pretas e pardas, né? Outro importante levantamento realizado pela empresa de consultoria Lagon Data, a partir de dados do Ministério da Saúde, né, dados do DataSUS, estima que 61% dos óbitos por Covid-19 no Brasil, 61%, aconteceu, né, se deu em pessoas pretas ou pardas. Então, eles que representam 54% da população, segundo o IBGE, representam uma parcela bastante maior, 70% dos sintomas, e representam 61% dos óbitos. Então, aqui a gente consegue claramente, né, concluir que há sim um recorte, há sim um marcador, há sim um perfil étnico-racial da Covid-19 no Brasil, que, portanto, se concentra essa doença, especialmente nas regiões periféricas e especialmente na população preta ou parda, né? Então, essas informações são bastante importantes para a gente perceber o efeito, né, das nossas desigualdades socioespaciais, o efeito das nossas desigualdades raciais e econômicas no padrão de disseminação da Covid-19. E, por fim, isso é bastante importante, especialmente porque nós estamos numa turma, né, de professores, de alunos, onde há bastante professores e alunos da área médica, né, dos cursos de enfermagem, curso técnico de enfermagem, etc. Existe uma questão bastante importante dessa dinâmica, que é a questão das invisibilidades. Como é que se produz, né, como é que se cria historicamente uma invisibilidade? Nós podemos observar que há sim uma invisibilidade em duas dimensões. A invisibilidade das pessoas, né, pretas e pardas, né, da população negra no Brasil, e que há uma invisibilidade dos imigrantes, né? A primeira invisibilidade, ela se dá especialmente pela não obrigatoriedade do registro de raça-cor nos dois principais documentos, né, nos dois principais registros que nos dão as informações sobre os casos e sobre os óbitos, que são as autorizações de internação hospitalar e as declarações de óbito. A ausência da informação
da obrigatoriedade dessa informação faz com que, muito provavelmente, nós tenhamos uma subenumeração, né, dos casos e dos óbitos na população negra no país, o que faz com que aqueles dados que a gente viu anteriormente possam ser ainda piores. Então, essa é a primeira questão importante da invisibilidade histórica. E a segunda questão importante da invisibilidade histórica é que a informação de nacionalidade ela não existe o campo, né? Não existe ali a possibilidade de registro da nacionalidade nesses documentos. E isso faz com que nós não tenhamos informações específicas sobre o total de imigrantes internacionais, pessoas nascidas em outros países, que foram internadas por Covid-19, que morreram por Covid-19. Então, nós temos sim o que temos chamado de mortes invisíveis. As mortes acontecem, mas a gente não sabe a nacionalidade da pessoa que morreu. E isso é muito importante para nós termos um registro mais preciso, de um lado, do efeito da pandemia sobre os imigrantes e refugiados, e de outro lado, para que nós possamos construir políticas públicas específicas de saúde, de educação, de atenção médico-hospitalar, de atenção sanitária, de atenção epidemiológica para os imigrantes e refugiados no nosso país. E é buscando dar visibilidade, né, buscando tirar da invisibilidade esses dois grupos, que existe atualmente duas campanhas muito importantes. A primeira campanha ela ocorre dentro dos marcos institucionais, que é o projeto de lei 2726. Esse projeto de lei 2726, de autoria do deputado federal Alexandre Padilha, daqui de São Paulo, ele busca determinar os órgãos integrantes do Sistema Único de Saúde e instituições privadas de assistência à saúde a inclusão nos registros de pessoas suspeitas de contaminação, contaminadas, hospitalizadas e falecidas por Covid-19 de marcador étnico-racial. Então, ela deve tornar obrigatório o registro da informação de raça-cor, conforme as categorias utilizadas pelo IBGE, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de localização e de gênero, para que seja possível a produção de dados oficiais de contaminação e de mortalidade pela Covid-19 e que tais dados possam vir a fazer parte da apresentação pública dos dados de infecção e mortalidade no Brasil. Então, essa é uma importante mobilização, né, nos marcos institucionais, é um projeto de lei que visa tornar obrigatório o registro dos marcadores de raça e cor, para que nós possamos saber efetivamente, né, de forma precisa, o padrão de disseminação, o padrão de mortalidade por Covid-19 e poder entender qual é o perfil, né, o perfil racial dessa doença. E a outra campanha, também absolutamente importante, mas que não vem exatamente dos marcos institucionais, vem das associações migrantes, vem dos grupos imigrantes, né, dos grupos da sociedade civil que atuam com imigrantes, é a campanha Regularização Já. A campanha Regularização Já, que ela busca inserir o quesito nacionalidade dentro desses registros, né? O quesito nacionalidade já foi incorporado à SPL, e essa campanha busca também, ela busca ainda, desculpa, ela busca promover a anistia de todos os imigrantes internacionais que estão, de alguma forma, indocumentados ou com a sua documentação com algum problema, com algum litígio no Brasil. Então, vamos imaginar um imigrante, né, que está com problema na sua documentação e que, muito provavelmente, em razão disso, vai ter algum tipo de medo, algum tipo de receio de acessar os sistemas públicos de saúde, né, de procurar ajuda, de procurar atendimento, com medo de que a sua situação indocumentada, a sua situação irregular, possa, de alguma forma, ser encaminhada para uma polícia, ser encaminhada para a Polícia Federal e que ele possa vir a sofrer um processo de expulsão, de expatriação, de retirada de retirada sumária dele do território brasileiro. Então, essa campanha de regularização já, que ela é inspirada no que já aconteceu em Portugal e que está acontecendo nos Estados Unidos, ela é uma campanha que busca a anistia dos imigrantes que estão com problema de documentação.
ela busca regularizar todos os imigrantes para que o documento não seja um problema, não seja um medo na hora que esse imigrante estiver com algum sintoma da Covid e buscar atendimento médico, que ele não se sinta receoso de buscar o atendimento médico por conta de um problema em sua documentação. Então, é uma campanha muito importante. A gente vai disponibilizar no AVA do curso, né? No AVA desse módulo especificamente, documentos e materiais dessa campanha para que vocês possam acessar esse conteúdo, né? Divulgar esse conteúdo em sala de aula e promover esse importante debate a respeito da documentação dos imigrantes, que está sim relacionado à ida, à procura, à busca por atendimento médico, né? Então, por fim, feito esse importante registro das duas campanhas, ficam as orientações de estudo. Por favor, leia o texto base, leia o texto complementar, escutem os 2 podcasts da semana. Nós preparamos 2 podcasts especialmente para relacionar a questão da macrometrópole paulista com a questão dos imigrantes. Revise os conteúdos e estudem para a atividade avaliativa da semana 5. Muito obrigado pela atenção, excelente continuidade de curso a todos e todas, e bons estudos. Vamos em frente. Até mais.